Hollywood, Califórnia, 1971. A cidade das estrelas faiscava com luzes de neon e promessas douradas, mas por baixo de todo aquele glamour havia uma lei não escrita, uma lei que ninguém falava em voz alta, mas todo mundo obedecia. Certas portas não se abriam para certos rostos. E Bruce Lee sabia exatamente de qual porta estava falando. Ele tinha 30 anos. Um corpo que parecia esculpido à mão por alguém que entendia de perfeição. 140 centímetros de envergadura, 63 quilos de músculo puro, reflexos que deixavam câmeras de alta velocidade para trás. Tinha treinado com os melhores. Tinha derrotado os melhores. Tinha ensinado os melhores, incluindo alguns dos maiores nomes de Hollywood. E ainda assim, Hollywood não queria saber dele. Não porque ele fosse ruim, não porque ele não tivesse talento, mas porque em 1971, em Hollywood, um ator de origem chinesa não podia ser o herói principal de um seriado americano de televisão. Esse era o pensamento dominante. Era o muro invisível que Bruce vinha tentando derrubar há anos. Mas então ele teve uma ideia que era genial, pessoal e completamente revolucionária. E quando ele apresentou essa ideia para os executivos da Warner Bros., algo aconteceu que mudaria a história do cinema e a vida de Bruce Lee para sempre. Se você quer saber o que esse estúdio fez com o roteiro de Bruce e o que Bruce fez em seguida que sacudiu as fundações de Hollywood, fica comigo até o final desse vídeo. Porque essa não é só a história de um homem traído pela indústria que deveria celebrá-lo. Essa é a história de como a maior injustiça da carreira de Bruce Lee se transformou na maior alavanca da história das artes marciais no cinema. Deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Para entender o que aconteceu, você precisa conhecer Bruce Lee de verdade. Não o ícone, não o pôster na parede, o homem. Lee Jun-fan nasceu em São Francisco, em 1940, numa família de imigrantes cantoneses, mas cresceu em Hong Kong, numa cidade que respirava arte marcial como quem respira ar. Desde os 12 anos, ele estudou Wing Chun com um dos mestres mais respeitados da China, Ip Man, o mesmo que você já deve ter visto em filmes. E o que Bruce demonstrou desde cedo não era apenas talento físico, era algo que ia muito além disso. Era uma mente que questionava tudo. Enquanto os outros alunos repetiam movimentos como máquinas, Bruce perguntava: por quê? Por que esse bloqueio é feito assim? Por que esse soco parte desse ângulo? O que acontece com o centro de gravidade do oponente quando eu faço isso? E se eu combinar dois estilos que nunca foram combinados antes? Ip Man certa vez disse para um colega, em particular, que Bruce era o aluno mais inteligente que já havia ensinado. E também o mais difícil de controlar, porque uma mente que questiona tudo não aceita fronteiras. Aos 18 anos, Bruce voltou para os Estados Unidos. Sem dinheiro, sem conexões, sem falar inglês fluente, mas com um arsenal de conhecimento em artes marciais que poucos no mundo ocidental sequer conseguiam imaginar. Ele abriu sua primeira escola de artes marciais em Seattle, depois em Oakland, e foi lá que o mundo começou a tomar nota. Porque Bruce Lee não ensinava só Kung Fu. Ele ensinava filosofia de combate. Ele ensinava que o corpo humano era uma máquina de precisão, não de força bruta, que a inteligência aplicada ao movimento era superior a qualquer quantidade de músculo. E ele demonstrava isso todos os dias, contra oponentes 2 vezes mais pesados, 3 vezes mais largos. Nos anos seguintes, Bruce se mudou para Los Angeles com a esposa Linda e os filhos Brandon e Shannon. E foi lá que ele começou a cruzar com os grandes nomes de Hollywood. Ele deu aulas particulares para Steve McQueen, para James Coburn, para Roman Polanski, para Sharon Tate, para Kareem Abdul-Jabbar, que media 2,18 metros e mesmo assim ia estudar com esse homem de 1,70 m. Pensa nisso por um segundo. Um dos maiores basquetistas de todos os tempos, um gigante que fazia todo mundo em quadra parecer criança, escolhia ir aprender com Bruce Lee. Por quê? Porque Kareem sabia que o que Bruce tinha não se media em centímetros, se media em outra coisa completamente. Bruce estava construindo reputação.
Estava construindo respeito. E estava construindo algo mais ambicioso do que qualquer um imaginava. Uma visão para o cinema ocidental. A ideia chegou durante uma noite de insônia. Bruce acordou no meio da madrugada, pegou um bloco de notas e começou a escrever. A história que ele imaginou era sobre um monge Shaolin, meio chinês, meio americano, que caminhava pelo velho oeste dos Estados Unidos após a Guerra Civil. Um homem de paz que usava o Kung Fu apenas para se defender, mas cujo verdadeiro poder estava na filosofia, na paciência, na sabedoria. Um personagem que misturava duas culturas, dois mundos, dois tipos de coragem. Bruce chamou o projeto de The Warrior, o guerreiro. Era diferente de tudo que Hollywood tinha feito. Era um western filosófico. Era uma história sobre um outsider num mundo que o rejeitava por ser diferente. Era, de certa forma, a própria história de Bruce Lee disfarçada numa ficção histórica. Ele passou semanas desenvolvendo o conceito, escreveu personagens, escreveu diálogos, descreveu sequências de ação que eram, ao mesmo tempo, arte marcial e poesia em movimento. Quando finalmente levou o material para os executivos da Warner Bros., ele entrou naquela sala com toda a confiança de quem sabe que tem algo especial nas mãos. E os executivos ficaram impressionados. Eles ouviram tudo, fizeram perguntas, pediram mais detalhes, sorriram muito. Disseram que iam considerar. Agradeceram a apresentação com aquela cordialidade ensaiada de Hollywood, o tipo de cordialidade que não te diz nada, mas que te faz sair da reunião com esperança. Bruce saiu daquela sala acreditando que estava a bom passo de mudar tudo. E ele estava. Só que não do jeito que imaginava. Semanas se passaram. Depois, meses. Bruce não recebia notícias. Ligava, não atendiam, mandava recados, não respondiam. E então, um dia, um amigo ligou com uma notícia que chegou como um soco no estômago. A Warner Bros. Tinha anunciado um novo seriado de televisão. Se chamava Kung Fu. Era sobre um monge Shaolin, meio chinês, meio americano, que caminhava pelo velho oeste após a Guerra Civil. Um homem de paz que usava artes marciais apenas para se defender. Um outsider filosófico num mundo que o rejeitava por ser diferente. Era palavra por palavra a ideia de Bruce Lee. E o papel principal tinha sido dado a David Carradine, um ator americano branco, sem nenhum treinamento em artes marciais, sem nenhuma conexão com a cultura asiática. Bruce ficou imóvel quando ouviu isso. As pessoas que estavam com ele naquele momento disseram depois que nunca tinham visto aquele olhar no rosto dele. Não era raiva. Era algo mais profundo do que raiva. Era a confirmação de um medo que ele sempre teve, mas que sempre recusou a aceitar como verdade, que não importa o quanto você seja bom, não importa o quanto você seja melhor, há paredes que o talento sozinho não derruba. Hollywood tinha pegado a sua ideia. Hollywood tinha descartado o seu rosto. E Hollywood tinha dado a sua história para outra pessoa. A justificativa dos executivos, quando finalmente foi divulgada anos depois, era um insulto embrulhado em desculpa. Disseram que o público americano não estava pronto para um herói de origem asiática no papel principal. Que Bruce tinha sotaque demais, que ele não pareceria crível para a audiência americana. Bruce Lee, o homem que ensinava Steve McQueen, que dobrava o joelho de Kareem Abdul-Jabbar, que tinha derrotado em demonstrações públicas lutadores de todas as tradições, não era crível o suficiente para ser o protagonista da história que ele mesmo tinha criado. Comenta aqui embaixo uma palavra que descreve o que você está sentindo agora. Porque o que vem a seguir é onde a história realmente começa. Tem um princípio que Bruce Lee repetia para seus alunos, tirado da filosofia taoísta que ele estudava desde jovem. Be water, my friend. Seja água, meu amigo. A água não luta contra a pedra. A água contorna a pedra. A água encontra o caminho possível, e pelo caminho possível chega onde precisa chegar. Outra pessoa, naquele momento, teria caído em amargura, teria processado, teria passado os próximos anos obcecado com o que foi roubado. E quem poderia culpá-la? Bruce fez diferente. Se Hollywood não queria ele, Bruce Lee ia encontrar outro caminho. Não um caminho menor, um caminho maior.
um caminho que Hollywood nunca teria dado para ele de presente. Em 1971, Bruce aceitou um convite para gravar uma série de televisão em Hong Kong, The Big Boss. O orçamento era uma fração do que qualquer produção americana teria. A equipe era menor. As condições de filmagem eram mais difíceis, mas Bruce tinha algo que nenhum executivo de Hollywood conseguia dar para ele: controle criativo total. Ninguém ia dizer o que ele podia ou não podia fazer na tela. E o que ele fez nessa tela mudou tudo. The Big Boss estreou em Hong Kong em outubro de 1971. Em 3 semanas, quebrou todos os recordes de bilheteria da história do cinema de Hong Kong. O número exato é impressionante. O filme arrecadou mais do que qualquer produção local tinha arrecadado em qualquer período comparável. As pessoas iam ao cinema, assistiam, saíam e compravam ingresso de novo para assistir outra vez. Mas por quê? O que havia naquele filme que causava esse efeito? Era Bruce, não o personagem, Bruce. Porque em Hollywood o sistema teria suavizado tudo. Teria pedido para ele sorrir mais, ameaçar menos, parecer menos intenso. Teria encaixado ele numa caixa que o público americano se sentisse confortável. Em Hong Kong, sem essa gaiola, Bruce Lee apareceu na tela do jeito que era. A presença mais magnética, mais aterrorizante e mais carismática que o cinema asiático já tinha visto. Antes mesmo de terminar as filmagens de The Big Boss, a Golden Harvest, a produtora que o tinha contratado, já estava desenvolvendo o próximo projeto. Fist of Fury, que chegou em 1972, foi ainda maior. Mais uma vez, recordes quebrados. Mais uma vez, filas na rua. Mas Bruce não estava satisfeito em ser rei de Hong Kong. Ele queria mais. Não por ego, por mensagem. Ele queria que o mundo inteiro visse o que era possível fazer com o corpo humano. Queria que o mundo inteiro entendesse que a filosofia das artes marciais não era coisa de filmes de série B. Era arte. Era ciência. Era humanidade. E foi então que ele começou a trabalhar no projeto que se tornaria a obra mais importante de toda a sua carreira. Enter the Dragon, que no Brasil ficou conhecido como Operação Dragão, foi concebido como a primeira grande coprodução entre Hollywood e Hong Kong. A Warner Bros. Isso, ironicamente, era um dos estúdios parceiros. Pensa na ironia disso por um momento. O mesmo estúdio que tinha descartado Bruce como não crível o suficiente, agora estava sentado na mesa oposta, negociando para ter Bruce Lee como protagonista. Porque os números de Hong Kong eram impossíveis de ignorar. Porque quando você deixa de ser uma aposta e se torna uma certeza, as portas que antes estavam fechadas, de repente, encontram uma forma de se abrir. Mas Bruce não entrou nessa mesa como alguém agradecido pela segunda chance. Ele entrou como alguém que sabia exatamente quanto valia, e que desta vez ia negociar em seus próprios termos. As filmagens de Enter the Dragon começaram em Hong Kong em janeiro de 1973. Bruce tinha 32 anos. Estava no pico absoluto de sua forma física, não apenas muscular, mas técnica, artística, filosófica. Cada sequência de ação no filme foi coreografada por Bruce com uma precisão que a equipe americana nunca tinha visto. O diretor Robert Clouse, americano, veterano de Hollywood, disse publicamente depois que trabalhar com Bruce tinha mudado o jeito que ele entendia cinema de ação. Há uma cena específica nas filmagens que se tornou lendária entre todos que estavam presentes. Era uma tarde de terça-feira. A equipe estava gravando a sequência de luta no salão subterrâneo, uma das mais complexas do filme, com dezenas de figurantes, múltiplos ângulos de câmera, coreografia de combate que precisava ser executada com precisão milimétrica. Era o tipo de cena que em qualquer outra produção levaria dias para ser filmada, com dublês, cortes, repetições. Bruce pediu silêncio absoluto no set. Pediu que todo mundo prestasse atenção por exatamente um ensaio. E então, com a câmera rolando, Bruce executou a sequência inteira. 13 oponentes, 67 movimentos individuais coreografados, numa sequência contínua que durou pouco mais de 90 segundos. 93 segundos, para ser exato. Nenhum corte, nenhum erro, nenhum dublê.
Quando a cena terminou, o set ficou em silêncio por quase 5 segundos. E então, a equipe inteira, de camareiros a diretores de fotografia, começou a bater palma. Clouse, que dirigia filmes havia 15 anos, foi visto enxugando o olho. Esse era o Bruce Lee, que Hollywood tinha dito que não era crível o suficiente. Enter the Dragon estava programado para estrear nos Estados Unidos em agosto de 1973. Mas antes disso acontecer, o destino interveio da forma mais cruel possível. Em 20 de julho de 1973, Bruce Lee morreu em Hong Kong. Tinha 32 anos. A causa oficial foi edema cerebral, um inchaço no cérebro causado por uma reação adversa a um analgésico. Até hoje, décadas depois, a morte de Bruce Lee é cercada de perguntas, de teorias, de dor. O mundo não estava preparado para essa notícia. Hong Kong entrou em luto como uma cidade entra em luto pela perda de um presidente, de um rei. Em Los Angeles, o telefone de Linda Lee não parava de tocar. Amigos, atores, figuras públicas, pessoas que Bruce tinha tocado de alguma forma. Enter the Dragon estreou nos Estados Unidos 6 semanas depois. E o que aconteceu naquelas semanas iniciais de exibição é uma das histórias mais extraordinárias da história do cinema comercial americano. O filme arrecadou 90 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos, em 1973. Num contexto de valores da época, isso era uma fortuna astronômica. Para uma coprodução entre um estúdio americano e uma produtora de Hong Kong, com um protagonista asiático que havia sido considerado não crível o suficiente para o público americano, era simplesmente impossível. Mas aconteceu. E aí vem a pergunta que ficou no ar por décadas. E Kung Fu, o seriado? O seriado que tinha roubado a ideia de Bruce, que tinha colocado David Carradine no lugar dele? Kung Fu foi um sucesso na televisão americana. Durou 3 temporadas, de 1972 a 1975, e foi um programa sólido. David Carradine foi indicado ao Globo de Ouro pelo papel, mas aqui está a diferença. Kung Fu foi um programa de televisão dos anos 70. Bom para o seu tempo, bem executado, e hoje uma nota de rodapé na história da televisão americana, lembrado principalmente como aquele seriado do Kung Fu por pessoas de certa idade. Enter the Dragon mudou o cinema. Mudou o que o mundo entendia ser possível num filme de ação. Criou um gênero inteiro. Inspirou diretores, atores, coreógrafos de ação em todos os continentes. A influência de Enter the Dragon está em Matrix, está em Kill Bill, está em toda a franquia de artes marciais produzida nos últimos 50 anos. Uma ideia dada para a pessoa certa teria produzido um bom programa de TV. A mesma ideia, nas mãos da pessoa que a criou, mudou o mundo. Mas a história não para aí. Porque o impacto do que Bruce Lee começou foi muito mais fundo do que qualquer bilheteria consegue medir. Pensa no que Hollywood disse sobre Bruce Lee, que o público americano não estava pronto para um herói asiático, que ele não seria crível, que tinha sotaque demais. Essas palavras não eram só sobre Bruce, eram sobre uma ideologia inteira, eram sobre um sistema que acreditava, genuinamente, que certas histórias só podiam ser contadas por certos rostos, que havia uma hierarquia invisível de quem merecia ocupar o centro da tela. Bruce Lee não destruiu esse sistema sozinho, seria exagero dizer isso, mas ele foi o primeiro a provar, com números, com arte, com impacto cultural medível, que esse sistema estava errado. Que quando você dá ao talento verdadeiro o espaço que ele merece, o público responde, independente de onde esse talento vem. Jackie Chan estudou Bruce Lee, Jet Li estudou Bruce Lee, Tony Jaa, Donnie Yen, Michelle Yeoh, toda uma geração de artistas de ação asiáticos que eventualmente conquistaram o mercado global, fizeram isso em cima do caminho que Bruce abriu. Quando Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, estreou pela Marvel em 2021 e quebrou recordes de bilheteria, havia uma linha direta de conexão entre aquele sucesso e o que Bruce Lee fez em 1973. E há algo mais pessoal nisso tudo, algo que a maioria das pessoas não sabe. Nos últimos meses de sua vida, Bruce Lee tinha começado a desenvolver um novo projeto,
Um filme que ele descreveu para amigos próximos como a história que eu sempre quis contar, sobre o que realmente significa ser humano. Não ficamos sabendo exatamente o que seria esse filme. Ele levou os detalhes com ele. Mas há algo que Linda Lee compartilhou décadas depois, sobre uma conversa que teve com Bruce pouco antes dele morrer. Ela perguntou se ele estava amargo pelo que a Warner tinha feito com The Warrior, pelo roubo da ideia, pelo racismo velado, pela injustiça. E Bruce respondeu com uma frase que ficou com ela para sempre. Ele disse: Linda, se eles não tivessem fechado essa porta, eu nunca teria encontrado a janela que me levou aonde cheguei. Às vezes, a injustiça é o maior professor que você pode ter. Seja água, meu amigo. Agora para. Para por um segundo e pensa na estrutura do que acabou de acontecer nessa história. Um homem cria algo valioso. Esse algo é tomado dele por pessoas com mais poder. E o sistema que fez isso esperava que ele desaparecesse. Esperava que ele aceitasse o muro e ficasse do lado de fora. Em vez disso, ele encontrou outra porta. E por essa outra porta, ele entrou num quarto muito maior do que o primeiro jamais poderia ter sido. Quantas vezes na sua vida você foi à porta fechada e pensou que era o fim? Quantas vezes a rejeição, a injustiça, a traição pareceram o sinal definitivo de que você não era bom o suficiente? Bruce Lee foi rejeitado pela indústria mais poderosa de entretenimento do mundo. Foi rejeitado com a justificativa explícita de que seu rosto não era adequado. E transformou essa rejeição na base do legado mais duradouro que qualquer artista marcial já construiu. Não porque tinha superpoderes, não porque a vida era justa com ele, mas porque tinha uma mentalidade que recusava deixar que a definição de alguém sobre o que ele podia ser se tornasse a definição dele próprio. Isso é Bruce Lee. Não o chute perfeito, não o abdômen de mármore. Essa mentalidade tem um detalhe final dessa história que eu guardei para o fim, porque é o tipo de detalhe que muda o sabor de tudo que veio antes. Em 1993, 2 anos após a morte trágica do filho Brandon Lee durante as filmagens de O Corvo, Linda Lee estava organizando os arquivos pessoais de Bruce. Entre papéis, roteiros, anotações e diários, ela encontrou um documento que Bruce tinha escrito em 1971, no mesmo ano em que a Warner roubou sua ideia. Era uma lista que Bruce tinha intitulado, em inglês, de My Definite Chief Aim, meu objetivo principal definitivo. Na lista, Bruce tinha escrito que se tornaria o ator oriental mais bem pago do mundo, que criaria filmes de nível internacional, que ganharia fama mundial, que viveria de forma ativa e plena até pelo menos 60 anos. Ele não viveu até 60. Nisso, o destino foi cruel e injusto, e nenhuma filosofia consegue suavizar completamente essa dor. Mas todo o resto ele realizou. Em 2 anos, nos 2 anos que teve entre a injustiça de Hollywood e a morte precoce, ele realizou tudo o que tinha escrito. E essa lista existia antes de qualquer sucesso. Foi escrita no momento mais escuro de sua trajetória. Foi escrita exatamente quando o sistema tinha dado as costas para ele. Esse é o ensinamento final. Não espere que o mundo confirme o seu valor antes de você acreditar nele. Escreva o que você é antes de o mundo concordar. Viva como se a janela já estivesse aberta, mesmo quando a porta está fechada. Se você chegou até aqui, você sabe agora não só o que esse estúdio fez com a ideia de Bruce Lee. Você sabe o que Bruce Lee fez com a injustiça e como ele transformou a pior traição da carreira dele na plataforma para o maior legado. Essa história não é só sobre Bruce Lee. É sobre todo mundo que já teve algo seu tomado. Todo mundo que já ouviu que não era bom o suficiente. Todo mundo que já olhou para um muro e precisou encontrar a janela. Deixa seu like se essa história te tocou de alguma forma. Se inscreve no canal, porque toda semana tem uma história assim, sobre homens e mulheres que mudaram o jogo não apesar dos obstáculos, mas por causa deles. Ativa o sininho para não perder nenhuma. E comenta aqui embaixo. Água. Se você já transformou uma porta fechada em algo maior, quero ler a sua história. Até a próxima. Seja água.